Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre teoria neoclássica. Pois bem, antes de iniciarmos especificamente o tema da teoria neoclássica, a discussão, apresentar suas características, os seus princípios, vale uma reflexão de Peter Drucker. Ele destaca que não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Então, é uma reflexão para a gente discutir isso, inclusive, e refletir na aula de hoje. Vamos lá. O contexto da teoria neoclássica, ele é um contexto bastante curioso, porque é uma teoria que surgiu na década de 50, ou seja, é uma teoria que, se comparado lá à administração científica de 1903, ela já é uma teoria que vem quase 50 anos após os preceitos lá de Taylor, com ênfase nas tarefas. Então, ao longo desse tempo, outras teorias emergiram e trouxeram muitos aprendizados aí para a área de administração, muitas contribuições para a área de administração, inclusive comprovando os resultados que cada uma dessas teorias, dentro dos seus experimentos, dentro dos seus testes, dentro das suas análises em organizações, demonstraram aí como que as ênfases, né, seja nas pessoas, seja nas tarefas, seja na estrutura, isso pode influenciar os resultados organizacionais. Pois bem, então, com a teoria neoclássica, considerando o contexto da década de 50, pós-Segunda Guerra Mundial, Peter Drucker, que hoje é classificado como o autor, né, um dos principais autores da administração moderna, vem com essa proposta dessa releitura, né, dessa análise das teorias, dos preceitos da teoria clássica, porém incorporando outros elementos das teorias que vieram posteriormente. E aí ele deu o nome de teoria neoclássica. Quais são as características dessa teoria chamada aí de teoria neoclássica? Primeiro, é o foco na prática da administração. Então, exercer a atividade administrativa e de gestão no âmbito organizacional, seguindo aqueles preceitos iniciais da administração. Então, algo relevante, a administração pairando sobre outras áreas da organização, sempre tentando incorporar essas áreas e convergindo de modo a trazer mais eficiência na execução das atividades, na definição de estrutura, de poder decisórios dentro da organização. A reafirmação dos postulados clássicos, então, o que funcionou na teoria clássica é reafirmado e replicado, repetido na teoria neoclássica, mas também outros elementos de outras teorias que até então foram desenvolvidas e apresentadas. Atenção aos princípios gerais da administração. A gente vai falar aqui de planejamento, organização, direção, controle e outros elementos aí que já são clássicos aí e gerais para a administração. Ênfase em objetivos e também nos resultados. Lembrando que, se a gente for comparar lá a administração científica de Taylor, tinha uma ênfase muito em cima das tarefas, da forma de execução, dos movimentos que eram realizados para desenvolver uma determinada tarefa. Aqui, o foco é no objetivo a ser atingido e no resultado a ser gerado. Então, o foco era muito mais no elemento, na finalidade da empresa do que necessariamente no meio que ela vai atingir tal resultado. E com isso nós temos o objetivo muito evidenciado aí dessa teoria chamada teoria neoclássica. Que qual é? É trazer flexibilidade aos modelos rígidos do passado, porém mantendo eficiência. Então, essa é a proposta da teoria neoclássica. Essa teoria, por curiosidade, ela retoma dois conceitos importantíssimos aí na área da administração, que são os conceitos de eficiência e eficácia, destacando que a eficiência tem essa ênfase no meio, em como fazer algo, e a eficácia é muito no resultado, é no atingimento daquele propósito. A eficiência com o foco em resolver problemas de execução, e a eficácia é atingir o objetivo, então tem um foco de atingimento desse objetivo. A eficiência, cumprir as tarefas e obrigações,
a eficácia, obter resultado. Eficiência, manter as máquinas funcionando na máxima eficiência possível dentro daquele contexto. Já a eficácia é máquinas em funcionamento, de fato, atingindo aquele propósito, atingindo o objetivo, produzindo aquele produto. Já a eficiência salvaguardar os recursos, né? Então, preservar todos os recursos envolvidos, tentando consumir aí esses recursos de maneira que vá contribuir para a produção, e a eficácia, o foco é otimizar esses recursos, seja recurso tempo, recurso material ou outros recursos que a empresa tenha disponibilidade. É importante destacar que dentro dos preceitos aí da teoria neoclássica, há a discussão da centralização e descentralização, e qual que é melhor ou qual que é mais viável, né? É importante a gente apontar que muitas empresas ainda adotam um sistema mais centralizado de processo decisório, por exemplo, e outras empresas são muito mais descentralizadas dentro dessa questão. Então, isso é uma análise, cabe o julgamento do gestor, entender o contexto empresarial, o perfil de colaboradores, para experimentar o que seria mais aplicável, o que geraria mais resultados. Fato é, muitas empresas inclusive com décadas de existência, gerando excelentes resultados, a gente consegue destacar aí, por exemplo, Amazon, McDonald's, Toyota, são empresas que trazem princípios lá da teoria neoclássicas praticados até hoje e empresas que têm um resultado significativo, são empresas conhecidas e de destaque. Já outras empresas que tentam romper com algumas práticas dessa teoria, que são empresas tipo Tesla, Google, que dá maior liberdade, sem muita hierarquia, então dando aí flexibilidade para os colaboradores desenvolver e inovar, também apresentam bons resultados. Então, é preciso entender o ambiente, é preciso entender o contexto para saber exatamente se, olha, é uma teoria que a gente deve aplicar todos os princípios, ou é uma teoria que a gente deve, de certa forma, ver como uma teoria secundária, porque a empresa tem uma dinâmica diferente, essa organização ela é mais high-tech, ela é mais dinâmica, então exige outras teorias que configuram para essa prática de gestão. Pois bem, então, dentro da perspectiva de centralização, nós temos algumas vantagens, que são decisões baseadas na visão global e alinhada aos objetivos da empresa. Topo, ou seja, quem está no topo do nível, os presidentes, CEOs, diretores, treinado para a tomada de decisões, eliminação de esforços duplicados, são as vantagens aí da centralização. Porém, ela apresenta também algumas desvantagens. Quais são? O topo nem sempre vê os fatos, sobretudo o que é tratado dentro de uma perspectiva operacional, linhas de interfaces longas e mais complexas. Então, o topo normalmente está vislumbrando o desenvolvimento da organização sem, às vezes, refletir algum problema operacional que seja um problema importante e seja um problema necessário e urgente a ser resolvido, mas acaba ficando aí de forma secundária dessa perspectiva de análise. Bom, já a descentralização, ela possui como vantagem, primeiro, decisões mais rápidas, faz, sabe, decide, olha, precisa ser feito, então faz, sabe fazer, então toma essa decisão, não precisa consultar o CEO, já resolve o que está, de certa forma, gerando algum tipo de percalço dentro de um contexto. Aumenta o senso de responsabilidade e importância, então, se eu tenho poder de decisão, vincula-se maior responsabilidade e importância sobre essa minha decisão e o impacto que ela pode gerar dentro da organização. E há também a prática de treinamento de sucessores, né? Olha, vamos fazer os sucessores aqui, porque numa eventual saída a gente tem esse profissional já capacitado e qualificado para estar assumindo aí as decisões que são tomadas por mim ou por alguém que ocupa o cargo. As desvantagens: decisões diferenciadas, normas e procedimentos e olhar mais departamental que geral. Então, se
há um poder decisório de um determinado departamento e segmento, decisões podem não cumprir, ou podem adotar ritos distintos, e isso pode gerar algum parâmetro de comparação que possa ser nocivo dentro da cultura empresarial. Então, isso é um ponto de desvantagem. E o maior custo de treinamento, de vinculação, de repasse de informações, porque se você você tem autonomia para o processo de decisão, por exemplo, orçamentária do seu setor, de vinculação de projetos, você tem que treinar essa pessoa para que essa decisão, esse poder que ela possui, não comprometa outros segmentos. Então, ela acaba sendo elevada para uma visão mais estratégica da empresa, e isso necessita e demanda de treinamento. Então, às vezes, consultar um superior imediato que tem essa visão poderia ser mais fácil, mas a empresa optou pela descentralização, então ela tem que também ter essa responsabilidade de passar o devido treinamento para os colaboradores. Pois bem, então nós temos aí que, dentro do contexto de centralização e descentralização, que sempre há discussão, a empresa tem que ser mais descentralizada, mas isso são custos muito elevados, falta de padronização, vamos tentar centralizar um pouco mais. Então, esse vai e vem é comum de acontecer em processos organizacionais. Às vezes, uma empresa experimenta a descentralização, para alguns setores funciona muito bem, avança, otimiza, consegue gerar melhores resultados. Para outros setores, isso quebra um pouco os padrões de produção, os parâmetros são utilizados, gera muita diferenças entre setores e departamentos, o que pode contribuir para conflitos internos. Então, coordenar atividades operacionais, teorias mecanicistas, então vislumbra aí a centralização, mas junto com que são as teorias mais humanistas, né? Então, essas duas frentes, elas precisam conviver dentro desse contexto organizacional, a depender do tipo de empresa ou organização, maior grau de um, menor do que o outro, em outra organização acaba sendo o inverso. Pois bem, vamos destacar aqui algumas empresas, né, quem usa bem e quem ignora. Então, a aplicação de preceitos da teoria neoclássica. Empresas como a Amazon, foco em métricas, KPIs e descentralização por departamentos. Então, ela consegue, de certa forma, utilizar alguns preceitos, os primórdios dos preceitos da teoria clássica, refletidos e reforçados na teoria neoclássica, e também flexibilizar para que os departamentos tenham esse poder de tomada de decisão, descentralizando aí esse aspecto. Então, quais são os resultados? Ela é líder global em logística, né? Ela tem a estrutura, ela consegue coordenar bem, por mais que dê certa autonomia dentro dos seus departamentos, das suas unidades. A Meta, que é o Facebook, né, tem aí uma falha, que mudanças bruscas de estratégia, é o exemplo do metaverso, vem com uma mudança, mas sem uma estratégia, sem um treinamento, sem uma estrutura consolidada para avançar com o projeto dentro desse contexto de mercado. Então, não há uma estrutura clara, o resultado disso não é um resultado tão bacana para a empresa, não consegue um engajamento necessário, não consegue desenvolver os objetivos que foram propostos, então há uma queda de valor de mercado porque ela não conseguiu avançar com o projeto, né? Temos outros exemplos, né? Google então, que vem com uma proposta da liberdade para projetos, para propor, para desenvolver novas frentes, e aí esses projetos são colocados em prática sem a devida estrutura para sustentá-lo e para fazer o seu pleno desenvolvimento. E aí, obviamente, às vezes há falha, inclusive, no próprio planejamento dele. Então, são pontos aí que precisam ser refletidos, que algumas empresas poderiam estar adotando alguns preceitos da teoria neoclássica para evitar esse tipo de situação. E o Nubank, que é um caso aí de uma hierarquia enxuta, mais autonomia do time base da empresa, né? Então, já consegue aí convergir, conviver com uma estrutura e uma certa autonomia, mas tendo aí um controle maior sobre esses processos. E isso resulta aí
maior fintech da América Latina, uma empresa aí recente no mercado, se comparado à Amazon, por exemplo, mas que conseguiu aí incorporar alguns elementos da teoria neoclássica dentro do seu processo estrutural. Bom, então a teoria neoclássica ela resgata os elementos importantíssimos aí para a administração. Então a gente chama aí as ações básicas aí do administrador, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar, sendo que o planejamento envolve a definição de missão, formulação de objetivo, definir planos para alcançar tais objetivos, programar atividade com prazo e tudo mais. Então, faz todo esse desenho do que precisa ser feito e como serão os passos para que esse processo, ele, de fato, se implemente. Organiza, o que seria essa organização? Quais são os meios necessários, o que precisa ter disponível para que o planejamento de fato aconteça? Então, dividir o trabalho, designar as atividades, agrupar atividades em órgãos e cargos, alocar os recursos necessários, definir autoridade e responsabilidade. Esse projeto vai ter um coordenador, um gerente de projeto, vai ter uma assessoria. Então, definir exatamente quem serão os responsáveis e o porquê eles serão os responsáveis de cada uma das atividades. Direcionar, ou seja, designar essas pessoas, coordenar esses esforços, comunicar, motivar, liderar e orientar. Então, isso é todo o acompanhamento da execução do planejamento e também, obviamente, o controle. Então, definir padrões, olha, para executar isso tem que seguir tais padrões, para a gente ter resultados semelhantes. Monitorar o desempenho da equipe, do colaborador, avaliar esse desempenho, implementar algumas ações corretivas. Planejamos um prazo de 30 dias, esse prazo vai estender. Então, quais serão as ações corretivas para a gente não comprometer o período final do projeto, por exemplo? Então, são atividades comuns aí dos administradores que são, inclusive, retomadas na teoria neoclássica, no sentido de apontá-las como elementos fundamentais para você implementar os preceitos da teoria, sobretudo na figura do gestor administrador. Então, dentro dessa perspectiva do planejamento, organização, direção e controle, que é o nosso PODC, então, o planejamento, formular os objetivos e os meios para alcançá-lo, modelar o trabalho, que seria a organização, alocando recursos e coordenando essas atividades, a direção, que seria designar pessoas e dirigir os esforços, motivá-las, liderá-las e fazer a comunicação devida, e o controle, que é monitorar e corrigir os desvios aí de todas essas atividades. Então, essas funções sendo desenvolvidas, tendo como disponibilidade os recursos, que são recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, informação, conhecimento, dentre vários outros, gerenciando, gerindo esses recursos dentro desse processo, no sentido de atingir os objetivos, ou melhor, os resultados. Alto desempenho, objetivos, produto, serviço, mais eficiência, mais eficácia. Então, é todo um processo que o administrador é uma figura fundamental para estar coordenando tudo aí, executando essas funções básicas aí de planejamento, organização, direção e controle. A teoria neoclássica também traz um outro conceito, né, que é chamado, hoje conhecido como administração por objetivos, é o APO. Então, nós temos aí que dentro dos preceitos da administração por objetivos uma lógica diferente de como entender a dinâmica operacional, organizacional de desenvolvimento das atividades. Então, ele trata de um sistema de planejamento e controle a partir do qual superiores e subordinados trabalham juntos na definição dos objetivos da organização, estabelecendo as metas individuais que contribuem para o alcance dos objetivos maiores. A empresa ela tem um objetivo, suponhamos, de aumentar em 30% o faturamento. Como que ela vai fazer isso? Ela pode abrir um e-commerce, se ela não tiver ainda, abre lá uma página para comercializar os seus produtos digitalmente. Ela pode optar por ampliar o número de lojas, abrir filiais,
adotar franquias, franchise, né? Enfim, ela tem vários caminhos. Então, define esses objetivos juntos. A partir desses objetivos definidos, vocês vão definir as metas individuais, que cada um vai ficar responsável por o que dentro desse processo, dentro daquele objetivo, estratégia que será utilizado. Então, nós temos aí a divisão, né, das ações, do que era realizado antes da administração por objetivo, que é o pré-APO, e nós temos o pós-administração por objetivo. Então, vamos comparar. Então, antes da administração por objetivo, era administrar o cotidiano da organização. Então, toda aquela dinâmica de trabalho. Quando fala-se em administração por objetivo, a gente está falando mais foco no futuro. Então, focalizar no futuro, visualizar para fora da empresa, qual é o mercado que a gente vai explorar, qual é o tipo de tecnologia que a gente vai desenvolver, o que nós vamos incorporar na empresa. Enquanto antes, a visualização era para dentro da empresa, o que a gente precisa melhorar no processo aqui, o que a gente precisa ser mais eficiente na execução daquela atividade. Então o pré-administração por objetivo não tem mais importância. Na verdade, eles convivem junto, mas aquela visão somente na execução interna da empresa, ela passa a conviver com uma visão também para o externo da empresa. Orientação, no caso do pré, orientação para os produtos que são desenvolvidos. Já o pós, a orientação é para as pessoas e também para os clientes, enquanto o pré tinha, além dos produtos, a orientação para a organização e as atividades. E o pós, administração por objetivo, a orientação é para o resultado. Então, olha, precisa se atingir esse resultado. A atividade não está legal, mas o resultado vai ficar comprometido? Se não, então vamos dar sequência, vamos preocupar no resultado que é necessário a organização atingir. Então, há essas diferenças, que isso significa uma mudança grande na forma de administrar a empresa. Então, no pré, administração da rotina, ênfase no como, foco no dinheiro, máquinas e materiais. No pós, criação de inovações, ênfase no para que fazer isso, foco nas pessoas, mentalidade e tempo. No pré, controle centralizado funcional, estilo autoritário, individualismo, são pontos aí clássicos e evidenciados. Já no pós, a iniciativa é descentralizada no subordinado, estilo participativo e também trabalho em equipe. E com isso a gente traz exemplos, né? Então, a Toyota ele é um exemplo de empresa de excelência em processos e resultados eficazes, por exemplo, com o sistema Toyota de produção, adotando muito da filosofia da teoria neoclássica, como de outras também teorias iniciais, né? Se a gente for falar da burocracia clássica, a administração científica. O Unibanco foca em metas, inovações e gestão descentralizada, que é um outro exemplo de resultado. Então, os resultados incluem liderança de mercado e evolução contínua. Ambas as organizações são organizações de referência perante seus resultados. Uma organização mais clássica, digamos assim, focada entre as teorias que foram discutidas e elaboradas nos preceitos lá da administração, outra um pouco mais moderna, buscando uma dinamicidade maior nos seus processos, gerando excelentes resultados também. Bom, com isso, deixo mais uma reflexão de Peter Drucker. Então, ele destaca que planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes. A decisão precisa ser tomada agora para o futuro que se almeja dentro do contexto organizacional. Pessoal, então, essa foi a nossa teoria neoclássica da administração. Espero vocês até o próximo tema da aula. Obrigado.